Atenção, você eleitor, atenção! Olha só, termina na próxima quarta-feira, dia 4 de maio, o prazo para emissão e regularização do título de eleitor para quem votar nas próximas eleições. Sobre este assunto, Kleber Ferreira e eu, Samuel Straioto, recebemos agora a secretária da Vice-Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, Juliana Saad. Juliana, uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. Obrigado aqui por atender nosso convite. Olá, boa tarde a todos. Nós, da Justiça Eleitoral, que agradece essa oportunidade da gente estar aqui esclarecendo para o eleitor as dúvidas que ele, porventura, tenha sobre o fechamento do cadastro. Juliana, tem muita gente ainda que precisa regularizar o título aqui em Goiás? Sim, a gente ainda não tem esse balanço, porque tem sido feito desde semana passada muitas campanhas, né, para o eleitor comparecer, mas esse é o último prazo para o eleitor requerer o seu título eleitoral, aquele que ainda não tem o título, né? Aquela pessoa que está regular, mas ela mudou de endereço, ela quer atualizar seu endereço, ou então ela mudou de cidade, né? Então, para fazer a transferência, ou alterou seu nome, quer colocar um nome social, casou, adicionou o nome do marido. Então, o prazo para todas essas regularizações, ele se encerra quarta-feira, dia 4 de maio. E quem não cumprir com esse prazo ficará de fora do processo eleitoral? Sim, ficará de fora. Esse prazo, é bom esclarecer para o eleitor, ele não é prorrogado. Ele não é prorrogado porque ele está na lei. A lei fala que 150 dias antes da eleição, o cadastro eleitoral fecha para que a gente providencie outras coisas para a eleição, né? Então, não vai ser prorrogado. Então, quem não regularizar agora, só vai poder regularizar após as eleições em novembro. E aí, essa regularização, quais são os mecanismos? Pode ser feita pela internet ou não? O eleitor precisa comparecer fisicamente até uma unidade da Justiça Eleitoral? Não é necessário o eleitor comparecer presencialmente. Na verdade, a gente estimula que o eleitor utilize o nosso site na internet, que é o www.tre-go.jus.br. Por quê? O eleitor não precisa deslocar, ele não precisa pegar o carro, o ônibus, seja lá o que for, perder tempo com o deslocamento, né? Ele pode fazer todo o serviço pela internet, inclusive pagar multa. O boleto é emitido pela internet, pode inclusive até fazer Pix. Então, todos os nossos serviços estão disponibilizados pela internet. O atendimento presencial, a gente está priorizando para aquelas pessoas que a gente denomina, né, excluídos digitais, aquelas pessoas que não têm acesso ou facilidade de acesso à internet. Kleber Ferreira, conosco Juliana Saad, do Tribunal Regional Eleitoral, os seus questionamentos. Eu acho que o nome da doutora Juliana é Juliana Saad. Acertei, doutora? Acertou, é SAD. Ô, Juliana, me Saad perdoe então, Artiaga. falando aqui errado o tempo todo, hein? Não, tudo bem, esses nomes estrangeiros são assim mesmo. É Brima, Juliana Saad É. Artiaga. Doutora, boa tarde, é bom recebê-la aqui do Sistema Sagres. Eu tenho algumas questões sobre a eleição também, além dessas que a senhora já abordou, sobre orientação mesmo. Caso no dia da eleição, o eleitor ele encontre apenas a identidade, sabendo da sessão onde ele vota, ele pode votar só com a identidade? Sim, sim. Na verdade, qualquer documento com foto, como documento oficial com foto, ele pode levar para o dia da eleição. Basta ele saber onde ele vota. É bom esclarecer também um ponto que o pessoal pergunta muito para mim agora. E aí, o título, aquele títulozinho, né, do papel moeda, verdinho, né? Ele não tem mais, ele não é mais fabricado. Então, na verdade, o que a gente tem é um comprovante que o eleitor imprime mesmo no papel normal, o e-título, que depois que ele fizer o título, ele pode baixar o aplicativo e ele tem que saber onde ele vota, local de votação e sessão, e comparece apenas com documento com foto. Eu quero ver nem
quem vai tomar o meu títulozinho verde, ele está guardadinho. Eu vou guardar sempre. Guarda, porque ele vai para a história. Daqui um dia ele vai ser um documento que vai ser para a gente mostrar para os nossos descendentes. Isso mesmo, eu tenho um do tempo que a gente recebia um carimbo no título, assim, ó, quando votava, e agora eu vou guardar o outro também. Uma outra coisa, eu queria que a senhora desse, se possível, o passo a passo para baixar o e-título. O e-título, na verdade, eu quero só fazer um esclarecimento aqui para o leitor. O e-título é o documento do título que fica no celular, né? Você vai no aplicativo, baixa o aplicativo lá do e-título, né? Seja com o iOS ou do iPhone, ele é um documento que fica ali. Agora, para o eleitor fazer a movimentação do título dele, fazer o alistamento, ou a transferência, ou a revisão, ele tem que entrar no nosso site, que é o www.tre-go.jus.br. Então, regularizou o título pelo site. Depois do título regularizado, ele pode baixar no título no aplicativo. Ah, tá. Então, só os regularizados baixarão. Isso, exatamente. Doutora, quanto por cento nós vamos ter de aumento de eleitores para essa eleição em Goiás? O TRE já tem esse cálculo, essa previsão? A gente ainda não tem essa previsão, até cheguei a consultar a informática, mas não tem, porque a movimentação desses últimos 3 dias ela é muito intensa. Inclusive, tem hora que o nosso site está até dando uns picozinhos, né? Estão muito sobrecarregados. E não é só aqui, é no Brasil inteiro, né? Então, esse balanço mesmo, o ideal é a gente fazer depois do fechamento do cadastro. O pessoal da casa dos 16 anos acima está procurando, como era esperado, o TRE para fazer o título ou está indiferente? Na verdade, a gente tem feito bastante campanha para chamar o jovem eleitor, né? De 16, 17, e aquele de 15 que vai completar 16 até dia 2 de outubro. A gente tem feito muitas campanhas nesse sentido, porque das últimas eleições para cá, a procura desse jovem para tirar o título, ela tem sido muito reduzida, né? Então, cerca de menos de 2%, mais ou menos, é que tinha procurado a Justiça Eleitoral até umas semanas atrás. A gente não tem ainda o balanço de todas essas campanhas que a gente fez, mas, historicamente, os cientistas políticos de vários órgãos têm analisado sobre isso. Historicamente, a menor procura desses jovens para tirar o título de eleitor. Por isso, essa insistência, não só nossa, como do Tribunal Superior Eleitoral, em fazer campanhas, tuitaços, internet, para chamar o jovem eleitor para o debate político. Legal, e aí a gente aproveita e fala para você que vai fazer 16 anos até o dia da eleição. Pô, cara, você vai abrir mão do seu direito de escolher o seu representante, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, você vai abrir mão disso? Não, vai lá fazer o seu título, se posiciona e depois cobra. Para cobrar, a gente tem que se posicionar. Tá bom? A doutora Juliana já me esclareceu, já toquei todas as demandas que tinha com ela. Ô Kleber, doutora Juliana, olha que bacana, enquanto vocês conversavam, eu aproveitei aqui, nesse instante, aqui na nossa imagem não vai dar para pegar, mas sabe o que eu aproveitei, Kleber? Eu mudei aqui de aparelho telefônico há algum tempo, não é? Deve ter o quê? Um pouco mais de um ano, e esqueci de instalar o aplicativo do e-título que eu tinha no celular anterior. Aproveitei aqui nesses minutos para fazer isso, não é? Até para ajudar o eleitor que acompanha essa entrevista, olha... É muito prático, é muito fácil, né? Para você que já tem o cadastro, está em dia com a Justiça Eleitoral, você baixa aí o aplicativo, o e-título, e aí vai pedir algumas confirmações. O seu nome completo, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o documento, qual que você quer? É o número do seu título de eleitor ou do seu CPF? Eu escolhi do meu CPF, do título eu não lembro aqui, eu não lembro de cabeça, não é? Então eu escolhi o CPF. Aí o número aí lá, a unidade, não é? A unidade federativa, Goiás, aí te dá umas opções lá, eu escolhi a minha, Goiás. O número do seu documento, aí tem lá algumas opções, você escolhe o seu, não é? Aquilo que de fato tem lá. Então, assim, são perguntas muito simples, você ativa, e olha só, é tão breve, que eu consegui aqui, nesse tempo, não preciso, né, para nenhuma finalidade, mas para testagem aqui, consegui fazer a emissão do meu certificado, né, de quitação eleitoral. Então, assim, foi muito breve aqui, em apenas alguns minutos, para ilustrar que o e-título, ele
É muito prático e ajuda. Aí tem o local de votação onde você vota. Ó, eu voto lá na zona 135, seção 0392, no Colégio Estadual Onofre Quinan, lá no Parque Ateneu. Aí tem tudo aqui detalhado. E, doutora Juliana, aproveitando aqui essa facilidade do e-título, não é? Muita gente, como eu, tem acesso à tecnologia, mas para as pessoas que não têm, que estão ouvindo essa entrevista, como é que vai ser o horário de atendimento da Justiça Eleitoral daqui até quarta-feira e em qual local, ou quais locais que o eleitor pode comparecer para regularizar a sua situação? Exatamente. Aquele eleitor que tem o acesso à internet, igual eu já disse e repito, a gente pede para que procure esses canais nossos, porque todos os nossos serviços hoje são oferecidos pela internet e isso foi uma facilidade que a pandemia nos trouxe, porque a gente não tinha isso antes. A gente desenvolveu a partir da eleição passada e é uma coisa que veio para ficar. Então, é um lado positivo, né, das mudanças que aconteceram no mundo nesses últimos 2 anos. Agora, aquele eleitor que não tem acesso à internet, ou tem alguma dificuldade, ou não tem ninguém para ajudar, a Central de Atendimento em Goiânia, ela está atendendo ali na Avenida T1, no antigo prédio do TRT e Alba Lusa. O atendimento foi estendido, o horário, né, das 8 da manhã às 18 horas, para esse eleitor. E também tem os VaptVups, que fazem esse atendimento mediante agendamento. Nós temos VaptVupt do Araguaia Shopping, VaptVupt de Campinas, o VaptVupt do Palácio Pedro Ludovico, do Passeio das Águas, do Portal Shopping, do Shopping Cidade Jardim. Então, a gente tem vários locais de atendimento. Mas, de novo, eu peço para aquele eleitor que tenha facilidade com a internet que o faça pela internet para deixar o atendimento, para não gerar aglomerações e filas e alguém deixar de ser atendido, deixar o atendimento presencial para aquele eleitor que realmente não tem acesso à internet. Nesse período, eu consigo ainda, se tiver algum problema com a minha biometria, consigo ajustar, consigo também transferir meu endereço eleitoral, meu domicílio eleitoral, melhor dizendo, consigo fazer isso, doutora? Consegue, na verdade, esse é o prazo, né? O prazo para você atualizar seus dados para a Justiça Eleitoral, seja para listar, seja para fazer uma transferência, seja para alterar um nome, né? Esse é o prazo. Você me perguntou mais uma coisa, eu não estou me recordando. A senhora falou... eu acabei aqui... A senhora falou durante a entrevista, doutora, eu acabei aqui me esquecendo. Quando o Kleber se referiu a respeito dos dados, a curiosidade do jornalista, o jornalista ama estatística, dados. Quando que fica disponível esses dados aí para a gente poder acompanhar? Nós temos... agora eu estou lembrando. Esses dados, eles ficam disponíveis porque, assim, o eleitor tem até o dia 4 de maio para ele fazer a regularização com a Justiça Eleitoral. E nós temos o prazo do dia 4 de maio ao dia 1º de junho para processar esses pedidos. Então, o eleitor vai lá, faz o requerimento pela internet, ele acha que no outro dia o título dele já está pronto. Não, a gente tem um prazo para processar tudo isso. Até porque o nosso sistema ele faz batimento de informações, para saber se a pessoa não requereu o título 2 vezes, né? Ou para saber se não tem outra pessoa no outro lugar com esse título, com esse nome. Então, a gente tem um prazo até o dia 1º de junho para processar tudo isso. Então, lá para o dia 1º de junho, a gente tem esses dados mais atualizados para passar. A questão eu lembrei agora, que você tinha me perguntado sobre a biometria. Desde o começo da pandemia, a coleta dos dados biométricos está suspensa e ela continua suspensa. Então, o eleitor ele não vai lá no cartório eleitoral, quem for presencialmente, tirar foto, colher digital e assinatura, não. Por enquanto, esse contato ainda com o eleitor, ele continua sendo reduzido, né? E aquele eleitor que vai fazer o requerimento pela internet, ele tira a foto junto com o documento de identidade, porque daí o servidor vai fazer o batimento, né, daquela foto da identidade com a foto que a pessoa está mandando pelo requerimento. Então, por hora, não se estão colhendo dados biométricos do eleitor. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde, bom trabalho, até uma próxima oportunidade conosco. A Justiça Eleitoral agradece essa oportunidade, está aqui esclarecendo com o eleitor e estamos à disposição para depois do prazo a gente fazer o balanço, né, de como foi essa movimentação do cadastro eleitoral. Combinado. Doutora Juliana Sade, agora eu falei certo, conosco aqui no Sinal Aberto.